Meus queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, meus irmãos, que o Senhor te abençoe poderosamente nesse dia de hoje, que a boa e poderosa mão de Deus te abençoe. Segundou, meus queridos, segunda-feira, dia 17 de março, é isso mesmo, dia 17 de março, o ano é 2025, já passamos da metade do mês de março, queridos. E nós louvamos ao Senhor que tem sido maravilhoso sobre as nossas vidas. Você que faz parte do Café com Palavra, você que faz parte desse devocional tão lindo que ensina a Palavra de Deus, um lugar que preza pela verdade da Palavra, você que está se fortalecendo a cada dia. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos começar essa semana com muita satisfação, com muita alegria. Hoje, começando uma série nova de mensagens, tem muita coisa boa para nós. Essa semana aqui está recheada de coisa boa, de coisa tremenda. Está recheada de alegria, de presença de Deus para as nossas vidas. Já abre um sorriso essa manhã, querido. Ô, minha irmã, abre um sorriso aí, varoa de Deus. Essa semana está começando. Não, pastor, é segunda-feira, eu não gosto da segunda. Não, gosta sim, dá um sorriso aí, porque a segunda-feira é sim um dia de vitória, é sim um dia de bênção, é sim um dia de renovo espiritual, de oração, de palavra, é sim. Então se alegre em Deus, porque aqui o Senhor tem bênção para sua vida. Hoje iniciando essa série de mensagem que tem por título Resiliência, é o título dessa série de mensagens. Diga para mim aí, você se considera uma pessoa resiliente? Coloque aí nos comentários, pastor, eu sou resiliente. Eu sou resiliente. Vamos aprender um pouco mais sobre o que é resiliência, mas coloca aí se você é, tá certo? E você que não é inscrito no nosso canal, quero te convidar a se inscrever no nosso canal agora, fazer parte do nosso Café com Palavra, curtindo, compartilhando, comentando. Todas as vezes que você faz isso, você está dizendo: esse canal é uma bênção, esse conteúdo é uma bênção. Tudo o que é entregue aqui é de Deus. Quando você faz isso, irmão, você não sabe o bem que você faz para o canal e indiretamente o bem que você faz para as pessoas que vão ouvir essa mensagem e serão tocadas pelo Espírito Santo. Amém? Por falar em mensagem, vamos para o texto bíblico de hoje. A palavra do Senhor se encontra no livro de Jó, capítulo de número 1, verso de número 21. Nos diz assim a palavra do Senhor. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, como esse tema dessa semana é sobre resiliência, eu não poderia abrir essa série de mensagens sem falar deste homem, um dos homens mais resilientes de toda a história, não só bíblica, mas toda a história da humanidade. Durante essa semana falaremos sobre pessoas que foram resilientes na Bíblia, no esporte, no governo, em casa, enfim. Citaremos vários exemplos, não só de personagens bíblicos, mas de figuras públicas, de pessoas que você já ouviu falar e talvez não tinham conhecimento do que as pessoas fizeram. Mas vamos lá, pastor. O que é resiliência? Vamos começar, irmãos, pela parte básica e prática. Quem é ouvinte do Café com Palavra sabe que aqui não tem palavras difíceis que não se explique. Aqui não tem coisas para você falar, eu não entendi o que o pastor falou. Não, vamos lá então. O que é resiliência? Queridos, resiliência é a capacidade de superar desafios, adversidades e dificuldades sem desistir. Vamos traduzir? Resiliente é a pessoa que supera desafios. Alguém fala, você não vai conseguir, ela vai lá e consegue, ela é resiliente. Quando a pessoa está passando por uma dificuldade, um desemprego, uma enfermidade, uma crise no casamento, alguém fala, você vai perder aí, você vai se destruir, você não vai vencer, você vai jogar a toalha, você vai entregar os pontos. Essa pessoa, depois você vê ela empregada, vê ela feliz, vê ela conquistando, vê ela crescendo. Isso é uma pessoa resiliente. Resiliência é uma capacidade de superar obstáculos da vida.
Além de superar, a pessoa resiliente, irmãos, ela aprende e se fortalece com cada situação, ou seja, tudo que ela passa na vida, os erros e acertos, são de formas pedagógicas, ela acaba aprendendo com aquilo. A pessoa até errou, pecou, olha, fulano ali pecou, caiu na bebida, nas drogas novamente, caiu em adultério, fornicou, e aquela pessoa a gente olha caída, pecou, errou, mas ela aprende com aquele erro, e quando ela volta mais forte. Quando ela volta não errando mais naquilo, porque ela aprendeu com aquilo. A pessoa resiliente, ela aprende até com seus erros, até com as suas falhas, ela consegue aprender e volta melhor. Resiliência ainda é a habilidade de se reerguer após as quedas e seguir em frente com determinação. Ah, meu Deus do céu! Se você colocou no comentário primeiro sem saber o que era, agora coloca agora. Se você é alguém resiliente, coloca nos comentários. Coloca nos comentários se você for forte o bastante para falar. Eu passei por isso, isso e aquilo, e hoje eu estou de pé. Eu perdi ente querido, eu perdi emprego, eu passei por uma crise financeira, uma crise no meu casamento, uma crise espiritual, e hoje eu estou de pé. Coloca aí, só se você é alguém resiliente. Enquanto você vai colocando nos comentários, eu quero narrar essa história. Essa história, irmãos, que é uma das histórias mais fortes, mais poderosas de toda a Bíblia. Estudiosos nos dizem que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada. O livro de Jó foi escrito bem no início. O próprio Moisés escreveu o livro de Jó, porque Moisés foi contemporâneo de Jó. Moisés conhecia a história desse homem chamado Jó. E a história que Moisés relata para nós é de um homem da terra de Uz. Esse homem era íntegro, era justo, temente a Deus, e ele se desviava do mal. Tudo aquilo que era maldade, tudo aquilo que era pecado, Jó se esquivava, Jó queria estar longe disso. Automaticamente, irmãos, só de Jó ser íntegro, reto, sincero, se desviar do mal, esse homem já tinha crédito, esse homem já tinha características de alguém diferenciado. Em um período onde pessoas estavam já pecando, errando, fazendo coisas ruins, esse homem era um diferencial na sua época. Moisés vem contando sobre a família de Jó. Ele diz que esse homem tinha 7 filhos e 3 filhas, uma família maravilhosa, uma esposa companheira, uma esposa amiga, uma esposa que estava ao lado dele, tocando a família, ensinando os filhos, ajudando na criação, ajudando a fazer o que tinha que ser feito. E a Bíblia diz ainda que esse homem tinha um patrimônio, gente, gigantesco. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eu vejo aqui pelo menos 4 nichos de mercado onde Jó atuava. As ovelhas de Jó serviam para lã, ele trabalhava com a parte de casacos de pele, de bolsas de pele, ele trabalhava com a parte de vestuário, cobertores, por que não dizer, em um lugar onde o calor durante o dia era terrível e o frio durante a noite imperava, as pessoas usavam os casacos de pele das ovelhas de Jó. Então toda a parte de vestimentas Jó abastecia. Os 3.000 camelos de Jó serviam para fazer o transporte de uma região para outra. Transportava coisas e transportava pessoas. Então Jó trabalhava com a parte de vestuário e também trabalhava com a parte de transportes e logística. Os bois que Jó tinha, as 500 juntas de bois que Jó tinha, era para a parte dos frigoríficos. Ele abastecia toda a parte de carne através dos seus bois. Os bois que ele tinha 1.000 bois, porque 500 juntas de boi é equivalente a 1.000 bois. Ele arava a terra, ele preparava para o plantio, ele preparava lugares para poder semear. E se ele tinha gado, eu fico imaginando, irmãos, ninguém tem 1.000 bois no fundo da casa, automaticamente ele tinha terra para poder arar. E nessas terras, se ele arava, com certeza ele plantava. O plantio de Jó, embora não fala com detalhes ali, era um plantio com certeza de soja, de milho, de tantas frutas naquela época. E ele também abastecia a parte de verdura, de legumes. Ele também trabalhava nesse quesito.
Ele tinha as suas jumentas, onde o leite dessas jumentas era tirado para fazer queijos, iogurtes e derivados. Ele trabalhava também na parte de laticínios. Ou seja, esse homem, ele era muito rico, ele era muito próspero, tinha muita gente que trabalhava para esse homem. E eu aprendi, irmãos, logo quando eu estudei teologia, tantos anos atrás, o meu mestre, pastor José Carlos Magalhães, me ensinou, e ele disse uma coisa que eu nunca mais esqueci na vida. Judeu, ele tem várias fontes de renda, diferente de nós brasileiros que aprendemos um serviço e trabalhamos a vida inteira naquele serviço. E quando a gente perde aquele serviço, a gente fica perdido. Até arrumar um outro emprego que seja na mesma área, porque a gente só sabe fazer aquilo, demora. O que tem de pessoas desempregadas, irmão, pai de família desempregado há 6 meses, 1 ano. Por quê? Porque aprendeu a fazer uma única coisa. E quando aquela renda para, a pessoa perece. Então o conselho de Deus para você que é resiliente nesta manhã de hoje é: tenha várias fontes de renda. Aprenda a fazer várias coisas. Seja bom em várias coisas. Coloque nos comentários aí, só você que sabe fazer mais de uma coisa. Pastor, eu já trabalhei de office boy, já trabalhei de servente de pedreiro, já trabalhei já de ajudante geral, já trabalhei de lavar carro. Coloca aí nos comentários se você sabe fazer mais de uma coisa, se você tem um registro só. Pastor, eu tenho um registro só desde 1955. Eu trabalho da mesma coisa, pastor, no mesmo ramo. Coloca nos comentários aí se você atua ou atuou em vários ramos de trabalho ou se você trabalha em apenas um. Coloque aí, só para a gente conhecer um pouco a sua história. Coloque aí. É lindo, irmão, quando a gente comenta, quando a gente coloca e passa alguém daqui uma semana, 1 mês, 10 anos, vai passar e falar: olha o comentário aqui bacana, olha, essa pessoa aqui é igual eu, essa pessoa se identifica comigo. Isso é muito importante, isso é muito tremendo. Você não tem noção como essa interação que acontece aqui no Café com Palavra tem abençoado, servido de exemplo e de motivação para outras pessoas. Humanamente falando, irmãos, Jó não quebraria, Jó não faliria nunca. Por quê? Porque alguém que trabalhava em várias coisas. Se as ovelhas parassem de dar lã, o que era impossível, a ovelha parar de produzir lã, ele tinha os camelos que fazia parte de transporte. Se os camelos falassem: hoje nós não vamos querer transportar ninguém, não tem problema, ele tinha a carne dos bois que ele vendia para os açougues e abastecia as famílias. Se os bois falassem: ninguém vai me matar mais, ele tinha a terra que os bois tinham arado e tinha ali os legumes, as verduras e tinha as frutas que tinha produzido da terra. Se as frutas, legumes e verduras resolvessem não produzir, ainda assim ele tinha o leite das jumentas para poder abastecer toda a parte dos laticínios. Deu para entender a sabedoria desse homem, irmãos? Quando eu aprendi a lidar com investimentos e diversificar os investimentos, é mais ou menos isso que a gente faz. Não colocar todo o dinheiro em um único investimento, porque se ele não render muito, o outro rende um pouco mais, aquele que não rendeu, o outro rende. Isso é para um outro dia. Mas a vida nos ensina coisas que Jó já sabia lá atrás. Olha a sabedoria desse homem. Imagine Jó nos dias de hoje, irmãos. Se na época dele, ele já sabia diversificar o seu patrimônio, coisa que nós não sabemos. Aliás, nós não sabemos nem quanto a gente ganha, nem quanto a gente gasta, nem no que está indo o nosso dinheiro. Jó já sabia de tudo isso. Jó já tinha essa expertise há tantos anos atrás, e não assistia live, não participava de mentoria nem de curso. Simplesmente a sabedoria que esse homem adquiriu em Deus era tremenda. Porém, queridos, quando a prova chega, quando a dificuldade vem na vida de uma pessoa, ela não escolhe classe social. A prova não escolhe esse é bonito ou esse é feio, esse tem ou esse não tem. A prova, quando chega, ela chega para todo mundo. E a Bíblia diz que certo dia os filhos de Deus estavam se apresentando diante do Senhor e Satanás foi introduzido ali no meio. E o Senhor disse para Satanás: você observou meu servo Jó? Não tem ninguém na terra semelhante a ele, sincero, reto, honesto e se desvia do mal. E o diabo diz para Deus também: o Senhor cercou ele de bens. Eu quero ver se eu tocasse na riqueza dele. Todos os ramos de trabalho, os nichos de trabalho que ele tem, se eu tocar, eu quero ver se ele não vai murmurar. Eu quero ver se ele não vai negar. E me chama a atenção em Jó, irmãos, que ele tinha tudo aquilo, mas o que ele tinha como prioridade era a presença de Deus na vida dele.
O que ele tinha de mais importante era a presença do Espírito Santo na sua vida. Tem muitas pessoas com crenças limitantes, e eu já pensei muito isso também. E a crença limitante faz a pessoa pensar: o rico não vai para o céu, o rico não crê em Deus, o rico não acredita no Senhor. Ei, irmão, isso pode ter pessoas que tem, como também tem pobre que não vai para o céu, tem pobre que não crê em Deus, tem pobre que não consegue fazer nada porque se apegou no pouco que ele tem. Mas Jó, estamos falando de alguém diferenciado. Deus permite o inimigo tocar na riqueza de Jó. E a Bíblia diz que no outro dia vem um mensageiro dizer para ele que os bois e as jumentas foram mortas. Vem outro mensageiro dizer para ele que as ovelhas morreram. Vem outro mensageiro dizer para ele que os camelos morreram. E vem um quarto mensageiro dizer que os seus 10 filhos morreram no mesmo dia. Você lembra o que é resiliência? Nós falamos no começo desse Café com Palavra. Você lembra o que é resiliência? É a capacidade de superar desafios. É a capacidade de superar adversidades. É a capacidade de você passar por dificuldades, aprender com elas e voltar mais forte. Quando Jó recebe essa notícia, queridos, diz a Bíblia, que Jó rasga o manto, rapa a sua cabeça, se lança no pó e adora ao nome do Senhor Jesus. Adora o nome de Deus, mesmo diante de todas essas notícias pesadas que vieram. Esse homem consegue adorar ao Senhor. Ei, irmão, o crente da nossa geração, mais crente que existe, quando perde um emprego que já era ruim, que já ganhava pouco, que já era perseguido, ele já murmura, já quer parar de orar. A pessoa porque perdeu a namoradinha, minha namorada me deixou, meu namorado me largou, pastor. Quer abandonar a fé. Nós, muitas das vezes, porque alguém não cumprimentou a gente, porque alguém não fez o que a gente achou que essa pessoa deveria fazer, nós já queremos desistir da fé. Imagine esse homem passando por tudo isso, mas a resiliência o fez ainda assim glorificar o nome do Senhor. Eu estou pregando para pessoas esta manhã de hoje, que já passaram por perdas. Eu estou pregando para pais, para mães que tiveram que sepultar o próprio filho, uma das dores mais difíceis que alguém possa suportar. Porque pela lei da vida, o filho deve sepultar o pai por ter mais idade, mas quando a lei da vida se inverte, é difícil entender. É muito difícil. Já fui em velório, onde o pai estava sepultando o filho adolescente cheio de vida, e eu confesso a vocês que faltaram palavras para dizer para esse pai. O que dizer para um pai? Deus quis assim, é vontade de Deus. É difícil confortar alguém que está sepultando o próprio filho que acabou de nascer, naquele caixãozinho pequeno, aquele corpinho tão frágil, aquela criança que precisava do pai e da mãe. O que tem de gente enfrentando crises de depressão, enfrentando problemas na vida, irmão, porque não conseguiu superar a perda de um ente querido. Jó teve que sepultar 10 dos seus filhos. Eu não quero frisar nem na riqueza que ele perdeu, mas na perda dos filhos. Meu Deus, que dor terrível. Imagina a dor deste homem, tendo que sepultar os filhos ali, tendo que passar por aquela dificuldade tremenda de ver os seus 10 filhos sendo sepultados, de ter que voltar para casa junto com a esposa, e aquele eco dentro da casa, tendo que abrir a porta de cada um dos filhos, e quando abre a porta vem o perfume dos filhos, mexer na roupa e vem um cheiro, vem um costume que os filhos tinham de pela manhã cedo ir à mesa e dar um beijo, um abraço nesse pai. Imagine os senhores, Jó abraçando os filhos, dando a bênção sobre eles quando eles saíam, quando eles voltavam, e agora somente os dois numa casa imensa e a casa vazia, porque não tinha mais os filhos. Meus irmãos, a resiliência é um sentimento, é uma capacidade que eu acredito que não vem da terra, mas vem de Deus. Somente o Senhor para nos ajudar a superar tamanha dificuldade. Jó enfrenta tudo isso sem murmurar, sem reclamar, sem praguejar, mas confiando na palavra, confiando no Senhor, confiando na promessa, confiando na
aquilo que Deus havia falado para ele. Fora a perda dos filhos, ele perde riqueza, ele perde dinheiro, ele perde investidores, ele perde funcionário. Os familiares que os funcionários foram mortos também foram lá pedir indenizações. Tudo isso ele vai passando. Em dado momento, até a esposa olha para ele e acha que ele morreria, mas a resiliência fez Jó suportar até mesmo essa dor. E diz a Bíblia que lá no final da sua história, ele olha e diz: Senhor, eu bem sei que tudo o Senhor pode e nenhum dos seus planos poderão ser impedidos. Glória a Deus. Eu quero terminar essa ministração dizendo para você: Deus virou o cativeiro de Jó. Deus deu a ele 10 filhos, Deus deu a ele riqueza novamente, Deus deu a ele saúde, a esposa, o casamento foi restaurado e o nome do Senhor foi engrandecido na vida deste homem. Eu quero começar essa série de mensagens nessa segunda-feira dizendo: suporte esse processo. Suporte essa dificuldade, porque o Senhor irá te honrar. Deus irá te abençoar poderosamente. A perda dos seus entes queridos serão amenizadas pelo Espírito Santo, serão cicatrizadas por Deus e o Senhor te fortalecerá para que você saia mais forte. As perdas materiais não se comparam com a prosperidade de Deus que chegará na sua vida ainda esse ano. Você que toma posse dessa palavra, glorifique ao Senhor aonde você está. Coloque aí. As perdas que eu tive na vida não se comparam com as vitórias que eu terei. Coloca nos comentários, profetiza isso na sua vida. As perdas que eu tive na vida não se comparam com as vitórias que eu terei. Profetiza isso na sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, debaixo desta palavra profética, debaixo dessa palavra rema, eu quero, Senhor, te louvar, eu quero glorificar o teu nome, Senhor. Abençoa esse teu filho, abençoa essa tua filha, derrama, Pai, a tua porção dobrada na vida do teu servo e da tua serva. Nós começamos hoje a série Resiliência. Ajuda esse teu filho, essa tua filha, Pai, a superar as perdas, as dificuldades, as adversidades da vida, Pai, glorificando e exaltando o teu nome. Senhor, eu te peço neste momento, eu creio, Pai, que esse teu filho vai dar a volta por cima, que essa tua filha vai superar, ó Deus, essa fase ruim e será abençoada. Derrama toda a sorte de bênção e de vitória, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Servo de Deus, abre um sorriso aí. Ei, varoa do Senhor, abre um sorriso. Exalte o nome do Senhor Jesus, porque Ele tem vitória para você. Deus tem bênção especial para a sua vida e vai mudar o seu cativeiro. Que Deus abençoe você poderosamente nessa segunda-feira e fique ligadinho com a gente, porque essa semana, irmão, a mensagem está tremenda. Há uma palavra de Deus especial dentro do meu coração, ardendo. Meu coração está ardendo por mensagens de Deus que o Senhor ministra para nós aqui, tá certo? Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma segunda-feira de bênção, uma segunda-feira de vitória, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.